E aí, galerinha, vamos aqui agora um vídeo dedicado sobre o fundo MXRF11, né? Esse ativo que a gente já tem aqui na carteira já tem um tempinho já, né? Eu estou sempre comprando ele. E aí teve um evento que aconteceu aqui, né? Um evento climático que eu até marquei aqui. A gente está aqui no gráfico semanal. É um gráfico que geralmente eu gosto de usar aí para fundos imobiliários, até para ações também. Acabei de fazer um vídeo sobre o petróleo, né? E também fiz o vídeo sobre o mini índice para amanhã. Eu vou deixar aqui no finalzinho desse vídeo aqui para vocês o link, tranquilo? Então vamos rapidamente. Eu preferi fazer desse jeito separado para ficar mais tranquilo aí para quem quer saber só de algumas coisas em específico, na verdade, tá? Então deixa aquele likezinho aí, compartilha o vídeo, qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo. E se tu quiser também, para eu dar uma analisada em algum fundo, algumas ações, vocês podem deixar no comentário, que eu vou estar organizando aí um novo quadro aí no canal, justamente para falar sobre esses assuntos aí em vídeo totalmente separados, beleza? Então vamos lá, galera. Bom, para quem sabe, eu sempre fico comprando o nosso... Meu nome? Esse fundo aqui, né, o MXRF11, é o primeiro fundo que eu comecei a comprar, até mesmo porque ele é um fundo barato, que está custando hoje 10,99. Eu comprei abaixo desse preço, né? Quem dera se eu tivesse começado daqui, ou então dessas regiões aqui em cima, né, aqui embaixo, nessas regiões. Aqui, na verdade, é que eu não pegaria, com certeza eu não pegaria aqui compra nessa região, mas aqui obviamente que eu pegaria aqui essa região aqui de compra, né? Então, para quem me segue já tem um tempinho, já sabe muito bem o que eu vejo nessas regiões, né? Então, esse fundo aqui, galera, eu não vou falar sobre fundamentos, eu não vou falar sobre PVP, eu não vou falar sobre nada, né? A respeito do fundo. Eu vou apenas falar sobre gráfico, porque é o que eu manjo, o que eu tenho o que eu tenho insegurança em falar, tá? Outras coisas realmente eu não vou falar porque realmente eu não tenho totalmente segurança, tá? Então esse negócio de PVP, esse negócio de meu nome? Não é nem vacância, galera. Essas métricas que vocês geralmente usam aí para esse, porque esse fundo é de papel, na verdade, né? Deixa eu dar uma pausa aqui para dentro do telefone. Pois é, eu estou falando, o MXRF11 ele é um fundo de investimento de papel, né? Ele investe em principais certificados recebíveis de imobiliários aí, que são os CRIs, né? Então, essas coisinhas aí eu não vou começar a falar isso para vocês, né? Então, eu vou falar apenas de gráfico, de que eu acho, na minha opinião, o que tá bom, o que não tá bom. A princípio, eu vou falar somente desse fundo, porque esse fundo aqui apresentou um evento climático que geralmente eu gosto de fazer entradas nesses eventos, tá? E aí, obviamente, que eu vou falar sobre todos os fundos que eu tenho na minha carteira, porque para quem está me seguindo aí sabe que eu tenho uma carteira que não é uma carteira minha, é uma carteira que eu estou fazendo aí para meus filhos, no caso, né? Eu nem tenho filhos ainda, mas é uma carteira justamente para eles. Então, eu estou começando de pouco a pouco e vou colocando, vou montando essa carteira. Então, esse aqui é um que eu tenho, não é a maior posição que eu tenho na carteira de fundos imobiliários, mas é um fundo que eu comecei, então, beleza, tá? Então, galera, quem me acompanha sabe muito bem que geralmente eu gosto de comprar esses fundos justamente quando a gente tem uma atividade profissional. O que seria essa atividade profissional? É justamente essas barras vermelhas. Todas essas barras vermelhas aqui são barras que geralmente eu gosto de fazer compras, né? Então, como eu tô falando para vocês, quem me dera eu ter olhado desse fundo nessa região. Vocês acham que eu ia vender aqui nessa região com essa quedinha aqui? Obviamente que não, eu ia comprar nessa região e isso faz toda essa onda aqui. Então, se você for pegar todos esses pontos aqui vermelhos, esses picos de volumes vermelhos aqui, são picos onde tiver atividade profissional, onde que realmente a gente teve entrada aqui de plays aqui institucionais, no caso no fundo, né? Então, galera, o que acontece? Então, a gente teve agora, nesse exato momento aqui, no semanal, começou ali dia 11 de setembro, né? A gente teve uma barra de fluxo elevada, então vou aumentar aqui para vocês. Essa barra de fluxo elevada aqui é uma barra interessante. Eu marquei ela aqui, que o máximo, não peguei até a sombra, eu peguei só o corpo dela, está entre R$10,02 e 10,75, né? E marquei os 50% dela, que está em 10,89. Então, geralmente, quando acontece um tipo de barra dessa, geralmente eu gosto de marcar tanto fechamento, abertura e 50% para eu ter uma base. E os 50% é só justamente para eu ter uma base, para saber se realmente tem mais força compradora ou força vendedora. Então, como é que funciona? Então, se eu tivesse aqui olhando esse gráfico do fundo aqui, eu estaria fazendo o quê? Eu estaria pegando essa região aqui e faria esse movimento aqui, né? Faria isso aqui.
E aí eu dividiria que o 50% está passando mais ou menos aqui nessa região. Isso aqui seria o 50% dessa barra aqui toda, desse spread todo. Então, o que geralmente eu faço? Quando isso acontece, a gente tem que um dia, né, na verdade, semanal aqui. Então, essa semana aqui foi totalmente aqui negativo porque ficou abaixo. Negativo, 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 negativo. Então, esses dias aqui que a gente teve nesse fundo após uma barra grande dessa aqui, eu não falaria nunca, jamais, em hipótese alguma, para comprar esse fundo, porque realmente ali está tendo indício de uma barra aqui de continuidade, não uma barra de absorção. Pô, o preço está abaixo de uns 50% de uma barra de fluxo elevado, isso não existe, não pode. Então, obviamente que eu não ia falar para vocês em compra nessa região aqui. E, obviamente, que eu não ia comprar nessa região. Só que aí começou a ficar bonito, né? O mercado veio aqui, teve tudo para cair, não caiu, e aí veio rompendo essas regiões. Então, aqui eu já começava a falar, opa, o mercado fez aqui aquela enganaçãozinha aqui, falando que ia botar o mercado para baixo, e agora o mercado veio e voltou tudo aqui, e não conseguiu mais romper os 50%. A gente está acima dos 50% dessa barra de fluxo elevado. Então, isso significa para mim que a gente tem o quê? Mais força compradora agora, não é uma força vendedora como eu tinha aqui. Então, isso aqui já abriu um alerta para mim, isso ia falar assim, pô, peraí. Então, se eu tenho mais força compradora nessa região aqui, essa galera está enrolada, então possivelmente pode rolar stop de quem está enrolado na venda. E se rolar stop de quem está enrolado na venda, o que acontece? A gente tem demanda, porque essa galera que está na venda, ela vai ter que fazer o quê para sair das posições? Comprar. E essa correria para ficar comprando, já que eles estão vendidos, isso vai ter o que no mercado? Demanda. E essa demanda empurra o mercado para cima. É um jogo, né, de demanda e oferta, oferta e demanda. Então, nesse caso aqui, a demanda ela foi muito mais forte do que a oferta. Então, por isso, a gente teve toda essa alta nesse fundo imobiliário. Então, eu não sei o que aconteceu nesse dia aqui, não me interessa nem um pouco, porque eu não opero nenhum tipo de notícia, nada, apenas o gráfico. Porque eu entendo que, para mim, o gráfico é muito importante, por quê? Porque quando chega alguma informação, alguns dados, essa galera que tem o poder, né, de manipular o mercado, cara, elas sabem dessas notícias, elas chegam para elas essas notícias. Então não é que notícia não é interessante, é óbvio que é interessante. Quem não quer saber uma notícia privilegiada? Mas quantos aqui tem o poder de ter notícia privilegiada aqui? Acho que ninguém, cara. Só quem tem muita grana mesmo. Então, tipo assim, sei lá, vamos dizer aqui que o fundo aqui entrou pesado aqui, a galera comprando aqui porque aconteceu uma coisa muito positiva. Então a galera começou a comprar nessa região, que, óbvio, depois eu até vou procurar para saber o que aconteceu. Então essa galera aqui sabe uma semana, 5 dias, tá? 1 mês, 2 meses, ela sabe muito antes da gente. Então por isso elas se posicionam mais rápidos. Tá? Então isso é a grande jogada. A galera que tem poder de movimentar o mercado, ela não vai entrar no mercado porque saiu uma notícia positiva. Se é uma notícia positiva, agora eu vou começar a comprar. Obviamente que não tem nem cabimento um negócio desse. Então, essa galera que tem o poder de movimentar o mercado, ela vai sempre se movimentar antes. Então, não existe isso de sair uma notícia boa, movimentar o mercado. Pode movimentar? Pode, mas esse movimento ali é um movimento ali manipulado, entendeu? Então, por isso que muita gente se enrola no topo, no fundo do mercado, justamente por isso. Tu acha que nesse exato momento, bem aqui, nessa semana aqui, do dia 24 de janeiro de 2022, tu acha que essa galera que não ficou enrolada na venda? A gente teve aqui uma barra grande aqui. Eu sempre gosto de falar isso para vocês. Quando existe barras grandes, barras elevadas, independente se ela for vermelha, branca, verde, não importa. Uma coisa muito importante também para vocês. Não importa se essa barra aqui ela é verde ou branca, não importa, é verde ou vermelha, não importa. Aqui a gente tem os dois polos, tem tantos comprados como os vendidos. Então, teve uma barra de queda, beleza, foi uma barra de queda, mas dentro dessa barra de queda tem gente que comprou. Então, para acontecer uma negociação, alguém vende, alguém compra, alguém vende. Nessa situação aqui, o que aconteceu? A gente teve uma grande barra aqui, né? Nessa região, muita gente comprou e muita gente vendeu. Só que quem foi mais forte aqui foi justamente quem comprou e não quem vendeu. Então, quem vendeu aqui embaixo ficou enrolado. E isso custou muito caro, porque levou o stop de quem estava nessa posição. Levou. Simplesmente quem comprou aqui pode ser muito esse camarada que está aqui, nessa região aqui. Só que, a princípio, não está dando isso. A princípio que eu tenho aqui, que o mercado está acima dos 50%. Então, não tem como acreditar em uma desova como aconteceu lá no petróleo. No petróleo, quando aconteceu isso aqui, eu fui bem claro e falei sobre uma possível correção dos preços, porque justamente estava acontecendo isso. Diferente aqui desse fundo, porque o preço está acima dos 50%, então eu tenho uma força maior compradora e não vendedora. Então, não caracteriza aqui que o mercado está tendo uma desova de posições aqui em cima.
Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, quando isso aqui acontece, geralmente a gente tem que ter em mente o quê? Pô, eu tenho que saber quem é mais forte, quem comprou, quem vendeu. Eu sei que tem uns dois camaradas que estão aqui dentro se gladiando aqui por essa posição. Então é isso que eu tenho que saber. Então, quando o mercado ele rompe essa região e fica acima de uma região de POC, que é muito importante também ser falado, ó, em cima dessa região de POC, ele não volta mais a testar. Então aqui dá compra, galera. E aí a gente tem toda essa alta. Essa alta aqui pode ser muito bem o resultado de stop de quem estava aqui posicionado na venda, acreditando que o mercado ia cair. Então, para esse tipo de movimento grande acontecer, os players institucionais, aquela galera que tem um poder de informação, que sabe muito bem antes da gente, eles sempre se posicionam antes, tá? Sempre se posicionam antes. Muito, aí tá bem na cara o petróleo. Eu acabei de falar sobre o petróleo. O petróleo no dia 19 fez uma barra ultra elevada, ninguém falou P nenhuma. Ninguém sabe o que aconteceu. E aí eu estava falando de uma possível desova, e o que aconteceu? O petróleo caiu lá quase 15% de queda aí no gráfico semanal, não, no gráfico diário. Então a gente já sabia que estava acontecendo alguma coisa ali no dia 19, e o mercado foi cair lá para o dia 24, 25, não, 24 eu publiquei, o mercado foi cair lá para o dia 26, 27, eu acho que alguma coisa desse tipo assim, que o mercado começou a cair no petróleo. Enfim, o que eu quero falar para vocês é, não confie em notícias, tá? Porque quando a notícia chega aqui pra gente, ela é muito atrasada. Então não vale a pena. Então quando eu foco apenas no gráfico, quando eu foco apenas nos institucionais, que é o que a gente segue, a gente tem um poder de informação sem a gente querer. Olha que interessante. Por quê? Porque se eu tô com um cara que entrou aqui nessa região aqui comprado, porque eu tô vendo o padrão aqui, a gente tem mais força compradora, automaticamente eu tô com a notícia. Automaticamente eu tô com o que aconteceu lá atrás. Então isso me dá uma certa vantagem. Beleza? Então, isso aí é um ponto muito interessante para ser falado aqui. Então, nesse exato momento, aqui é diferente, né? A gente rompeu os 50% aqui para cima, né? A gente não perdeu aqui para baixo. A gente ficou alguns dias aqui abaixo, só que aí rompeu para cima. E aqui está acontecendo o quê? A gente está acima. Será que rompe para baixo? Então, essa é uma dúvida. Então, não tem como eu falar aqui que isso aqui vai estourar, que o MXRF11 vai estourar. Não tem como eu falar isso. Não tem como. Mas, a princípio, eu tenho uma semana, 2, 3, 4 semanas aqui, praticamente, né? Começando a semana agora, praticamente. A gente tem 3 semaninhas aqui, acima dos 50%. Então, isso me caracteriza aqui. Isso aqui é uma barra de ignição e não uma barra de freio. Então, eu deixei essas linhas desenhadas. Se o preço continuar acima dos 50%, obviamente que a gente compra. Eu já estou pronto para comprar novamente aqui esse fundo. Vou comprar pesadinho? Vou. Entendeu? Vou comprar pesadinho. Porque no padrão que está aqui, para mim, para minha vantagem. Tá? Então, o meu gerenciamento de risco aqui me dá essa condição de comprar esse fundo nessa região aqui. Ah, mas se cair eu vou comprando mais, galera. Entendeu? Eu não estou aqui querendo pegar a valorização do fundo. Não estou querendo fazer isso. Eu quero os dividendos que elas pagam, entendeu? Então, assim, para quem está em fundo imobiliário, geralmente gosta muito de dividendo. Eu prefiro dividendo, né? Até mesmo que eu estou falando para vocês que isso aqui não me importa a valorização. Então, aqui eu compro o lote cheio, que eu falo assim, cheio, que eu falo uma quantia boa. Então, se o mercado rompe, eu compro aqui, o mercado rompe 50%, começa a ficar com esse padrão aqui. Pô, eu vou comprar, obviamente, né? Se eu comprei aqui a 10,99, 11 reais, chegou aqui, bateu 10 e pouco, 9 e pouco, eu vou comprar. Por quê? Porque eu quero aumentar minha posição. Só que eu não sou idiota de comprar lote cheio aqui para baixo, porque eu sei que eu posso pegar uma porrada. E eu não quero isso, entendeu? Eu quero minimizar esses riscos. Então, assim, obviamente que nessa região aqui eu compro, tá? Eu já estou com uma grana lá dentro, estou esperando aqui ainda, né, passar mais um tempinho aqui, porque se eu não me engano, vai ter alguma coisa, dia 30 vai ser o dia da subscrição aqui do fundo, se eu não me engano, é isso. Tá? Então vai, até, se não me engano, até dia 30, né? Dia 30 vai sair tudo aí, e aí vai ter esse negócio todo, enfim. Então eu estou esperando um pouquinho mais e botando um pouquinho mais de grana lá, que antes disso eu vou comprar, obviamente, por conta disso. Vamos dizer que eu compro o fundo, e aí o mercado rompe os 50%. O que eu fiz? Estava errado? Obviamente. Estava errado. O mercado agora ele está vindo aqui para baixo, rompendo 50% que não era para romper, de uma barra de fluxo elevado. Então, isso significa para mim que realmente ali foi como aconteceu no petróleo. Só que no petróleo foi só um candle e depois voltou tudo para baixo, fazendo TED de oferta, derramando tudo. Aí já viu. O petróleo derramou tudo. E foi uma queda de quase 15%. Então, de qualquer maneira, isso não vai me abalar em hipótese alguma, mas aqui é muito importante, na minha opinião, esse fundo justamente para fazer esse tipo de compra aqui. Então, se o mercado realmente der essa oportunidade de comprar aqui, eu vou comprar, não coloco stop aqui, não tem por que colocar stop aqui nessa operação, e aí fico tentando surfar essa onda. Se isso aqui acontecer e o mercado realmente for para cima aqui, eu vou ter aqui um fundo muito bem, eu vou estar muito bem comprado nesse fundo aqui, muito bem comprado. Coisa que eu queria comprar aqui embaixo.
beleza? Então, na minha opinião, galera, é o seguinte, a gente tem aqui esse padrão. O padrão está acima dos 50%. O que aconteceu aqui? O padrão ficou abaixo, mas depois ficou acima dos 50%. Depois que fica acima dos 50%, o papel aqui, ó, o fundo aqui, ó, teve uma alta gigantesca, tá? Ah, mas aqui foi em um fundo, não foi num topo. Aqui é em um topo, mas, cara, é outra coisa também, a galera fala muito, tipo assim, o fundo tá muito esticado, o papel tá muito esticado, então acho que agora vai ter que cair. Isso é de coisa que gente que não tem noção do que tá falando. Então, esse aqui é um exemplo vivo disso daqui. Eu sei que eu estou no topo, eu sei que eu tenho um risco de uma desvalorização, de um risco de o mercado vir romper os 50% para baixo, e aí eu ficar um pouco negativo aqui nesse fundo, mas não me interessa, porque o padrão que está me mostrando aqui é um padrão totalmente oposto. Totalmente oposto. Tá? Então, por isso, na minha opinião, vale sim a pena comprar esse fundo aqui nessas regiões, e eu vou comprar. E a galera pode falar assim, não, você é louco, isso está muito esticado, o PVP está alto, está 1.10. Foda-se PVP, foda-se PVP. Beleza? Certo, galera? Então é isso que eu quis passar para vocês sobre esse fundo aqui, que foi o primeiro fundo que eu tive na minha carteira, e aí eu vou sim continuar comprando ele com os outros, tá? No outro vídeo que eu vou falar sobre fundos imobiliários aqui, mas não a parte que todo mundo fala, assim, que está por detrás de tudo, eu vou falar sobre toda a minha carteira aqui e como é que a gente está. Beleza? Galera, então é isso. Fiquem ligados nesse fundo aqui, MXRF11, e vamos ver o que vai acontecer com ele depois. Beleza? Tamo junto, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, pode deixar no comentário abaixo aí. Beleza? Tamo junto. Os